Zoom. Olá, tudo bem? Fortes emoções hoje. Eu diria que é um prazer inenarrável. Estou aqui muito emocionado por ser a primeira vez, né? Hoje nós estamos aqui fazendo nosso primeiro episódio do podcast da CEL, onde nós vamos falar sobre odontologia, sobre como ela se transformou hoje, essa queridinha, né? Algo tão desejável entre as pessoas. Então esse é o primeiro episódio do podcast da CEL, onde você vai poder nos encontrar no YouTube. Nós já temos o nosso canal no YouTube, que é a CEL Clínica. Então, você digitar lá no YouTube, vai ter a CEL Clínica, ou CEL Odontologia Avançada. E essa é uma continuidade que nós estamos dando frente ao nosso canal. Nós já temos uma série de vídeos lá, né? E agora nós vamos iniciar aqui através desse formato do podcast, que é um formato que está sendo muito bem utilizado, compartilhado, né? Um formato de poder consumir informações a respeito de um tema. E hoje nós vamos falar sobre odontologia, mais especificamente, né, nós vamos falar sobre as lentes de porcelana, os laminados cerâmicos, as grandes transformadoras de sorriso. E nada mais justo do que para esse nosso primeiro episódio aqui da CEL Odontologia Avançada, do nosso podcast. Nós temos uma convidada ilustre, a doutora Monique Jorge. Olá, gente! E a doutora Monique Jorge está conosco ali na clínica já há mais de 9 anos, né? Ela é especialista na parte da prótese, tem muita experiência em relação aos laminados, às lentes. Então, gostaria hoje, doutora Monique, nesse momento, que você se apresentasse, né? Obrigada. Quem é você, de onde você veio, o que você faz, como chegamos hoje aqui, né? Aqui. Então, vamos lá. Obrigada pelo convite, primeiramente. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as lentes de contato que a gente está fazendo aí. Há 9 anos eu tenho o prazer de estar junto à CEL, reabilitando e transformando alguns sorrisos. Então, o meu nome é Monique, sou formada pela Universidade Positiva em Curitiba e lá eu comecei a minha jornada na odontologia. Em 2013 eu me formei e em 2014 a gente já começou a nossa jornada aqui junto na CEL, aí há quase 9 anos, né? Então, durante a minha faculdade, vou contar um pouquinho mais como que cheguei até aqui. Durante a minha faculdade eu quis fazer estágios, né? Achava que era importantíssimo junto à jornada odontológica ali de estudo, estar junto, estagiando e tendo realmente a visão de como seria o meu dia a dia depois de formado. Como hoje nós temos, né, dentro da clínica, vários estagiários. Então, você que é um acadêmico de odontologia, você que está prestando atenção, está nos assistindo, fica a dica aí que é de ouro. É de ouro, a importância que isso tem, né? E o que trouxe para a minha carreira mesmo. Então, no meu primeiro momento, eu fui estagiar numa clínica onde tinha todas as especialidades, como a gente tem hoje. E ali eu consegui ter um pouquinho de noção de como seria cada especialidade. Até para começar a ver, né, o que iria brilhar os meus olhos naquele momento ali. A gente começa a ter as descobertas na odontologia. Mas é muito engraçado que nessa clínica eu trabalhei, a gente pode dizer que na época era uma clínica popular, né? E ali eu tive o contato com todas as especialidades e, ao mesmo tempo, eu vi muitas coisas que eu não gostaria de fazer quando eu me formasse. Então, ali foi uma escola onde eu vi que isso eu não quero para mim quando eu me formar, quando eu for uma profissional. E foi um aprendizado. E eu fiquei ali durante um ano, então tive contato com todas as especialidades. E enquanto eu estava ali, eu tive a oportunidade, através de um amigo meu da faculdade, um querido amigo, que me indicou, chegou e falou, tem um dentista que está precisando de uma auxiliar para trabalhar. Eu falei, me indica, né? Que ali eu já tinha sugado o que eu queria, já tinha visto o que eu não queria fazer depois que eu me formasse. E eu falei, agora aqui já suguei o que eu precisava, eu quero ter uma nova experiência. E aí fui fazer a entrevista com esse dentista, que é o meu mentor, que se tornou o meu mentor da vida, assim, não só profissional, mas da vida. O Regis, um beijo para ele, inclusive, que ele sabe o quão importante ele foi na minha vida, né, acadêmica, profissional e pessoal, que quando eu fui estagiar com ele, ali eu aprendi o que eu queria fazer quando eu me formasse.
Regis tem até hoje uma odontologia de excelência. Então, ali eu aprendi como eu queria. A gente modela, né? Vamos dizer que foi a minha escola de modelagem. Ali eu vi como um bom atendimento é essencial, como a execução, como ele mesmo dizia para mim, tecnicamente, você não precisa ter nota 10. Você precisa ter responsabilidade naquilo que você entrega. Faça com responsabilidade o que você faz, o que você se dispor a fazer, dê o teu melhor. Você dando o teu melhor, com certeza você vai sair bem, vai fazer bem tecnicamente aquilo que você faz. Seja na periodontia, seja na prótese, seja, enfim, a carreira que você escolher, que você for se especializar e for para a tua vida. Mas, junto com isso, a gente precisa ter um bom atendimento, a gente tem que ter cuidado com os pacientes, a gente tem que ter amor naquilo que a gente faz. Quando a gente faz com amor, com cuidado, o resultado, com certeza, vai ser 100%. Essa técnica de modelagem, né, é muito legal, porque é muito importante. Nós, em todas as etapas da vida, tanto pessoal como profissional, você ter em quem se espelhar, né? Sim. No início da carreira, no meio da carreira, você mais maduro, mas você sempre está buscando novos conhecimentos. Uma das formas de você adquirir novas habilidades é você modelar quem você se espelha, né? espelha. Pô, esse cara, como é que esse cara chegou aí? Isso, é ali. O que esse cara fez? Exato. Que hora esse cara acorda? O que esse cara come? Que ele faz? O que ele faz? O que ele estuda? O que ele assiste? E o que ali? ele consome? E dentro do consultório, Regis é um consultório, 2 salas, e dentro do consultório, e é muito engraçado porque quando eu conversei com ele, eu entrei para estagiar com ele, eu não tinha uma função e eu não tinha um salário, né? Eu tinha 18 anos e eu só queria aprender. E ele era, quando eu falo ele era, porque quando eu trabalhava com ele, mas ele é até hoje, um profissional de sucesso, né? A gente pode dizer que ele é um profissional, um dentista de sucesso. Alcançou, né? E aí, ali, exatamente isso. Eu falava, que horas que ele acorda, como que ele faz, o que ele atende, observar tudo. Então, eu não tinha uma função inicial. Ali, dentro do consultório, eu estagiei, auxiliei ele, né, nas cirurgias, mas eu também fui secretária, eu também atendi telefone, eu também ensinei os pacientes a escovar, eu também passei pano no chão. Eu fiz tudo. Eu estava ali para sugar, para ver, entender e compreender, junto com ele, a vida que eu queria para mim lá na frente, quando eu me formasse. E aí foi muito legal, porque eu estagiei o restante da faculdade com ele, ali aprendi tudo que eu queria. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade de vir para Balneário Camboriú, conhecer você. Na verdade, a gente já se conhecia, vamos contar, né? Nós já nos conhecíamos, né? Que a Fran, minha irmã, né, trabalhava com você já desde do início, então ela nos apresentou, já que ia te auxiliar algumas vezes antes de me formar durante a faculdade, algumas férias vindo para Balneário, né? Acabei te auxiliando, a gente já se conhecia, mas quando eu me formei, a Fran acreditou em mim antes mesmo de mim, né? Fez a ponte aérea e eu tive a oportunidade de conversar com você. E você me deu a chance de estar vindo para a CEL, mesmo morando em Curitiba, atendendo alguns pacientes durante a semana. Assim a gente começou, né? Então, eu vinha de Curitiba de ônibus, saía lá, 5 horas da manhã, de ônibus de Curitiba, chegava aqui 8h30 da manhã, e aí começava a atender os pacientes. No começo tinha 1, 2, 3, assim a gente foi colocando, né? Vinha de quarta para quinta, atendia quinta e sexta, abria esses primeiros 2 dias e voltava. E aí, foi aí que começou a nossa jornada. O primeiro dia que eu atendi um paciente na CEL, imagina, eu cheguei num time de especialistas e suando a camisa, né? Estava praticamente recém-formada. Falei, nossa, que responsa, né? Cheguei uma equipe de especialistas, pessoas que estavam aí já trabalhando, já aplicando uma odontologia de excelência. Eu falei, responsabilidade, mas vamos lá, né? Vamos aos desafios, como uma pessoa que gosta de ser desafiada e encara os desafios, vamos lá. E aí comecei, o primeiro dia que atendi um paciente, saí da sala do atendimento, eu lembro que eu cruzei você no corredor, eu falei, Hugo, tô pingando, tô suando.
Falou, calma, amor. Calma. Vai em frente que vai dar certo. Eu falei, vai, tem que dar certo, vamos lá. E aí, foi 1, 2, 3, foram 4, 5 meses indo de Curitiba de ônibus, de quarta para quinta, atendendo quinta e sexta e voltando no sábado. Para quem ainda não sabe, que na época eu já tinha 2 filhos, já era casada, então eu tive que fazer essa ponte aérea para ver se se ia dar certo o nosso primeiro contato ali, para aí conseguir vir, de fato, com toda a família para Balneário. Isso é um modelo que é muito legal também. Quando você já tem um negócio, né, ou quando você está começando um negócio novo, muitas vezes a gente tem medo de mudar, de fazer a mudança pelo que vem pela frente. Eu lembro, né, escutando a tua história, da minha história também, quando eu estava em Maringá e abri a clínica em Balneário. E muita gente não se dá conta que uma possibilidade que você tem, quando você já tem uma ponte, você tem um caminho que você está fazendo, mas eu quero fazer uma mudança, você construir uma nova ponte, né? Que você está fazendo. Pô, estou indo lá 2 dias, estou construindo. E à medida que essa ponte vai ficando pronta, que eu consigo passar por ela com segurança, ela se torna viável, esse novo caminho, né? Você deixa a outra ponte lá, tudo bem, não precisa explodir ela, nem Vim implodir, todo mundo, exato. mas você vai, e é gradual, né? Como uma colheita. Né? Exato. Você plantar hoje um pé de maçã, você não vai comer maçã amanhã, você tem que ter um tempo de amadurecimento. Exatamente. Então, eu lembro muito bem desse tempo aí, muito e como legal. eu já tinha 2 filhos, né, casada, enfim, já tinha toda uma estrutura que... Então, quando a gente começou a aumentar a recorrência dos pacientes e ver que realmente a nossa, né, estaríamos juntos e ficaríamos aí, começaríamos uma história de construção, eu fui, busquei, trouxe todo mundo. Estamos aí há 9 anos, construindo e transformando o sorriso, muito legal. Eu te agradeço, né? Sempre, sabe, o quão sou grata de estar aqui, há 9 anos fazendo o que eu amo, né? Que brilha os meus olhos, que é transformar os sorrisos. Já já a gente vai contar mais histórias. Isso, toda a família está aí, muito bom, né? Seja muito bem-vinda. Como a primeira vez também na clínica, agora a primeira vez aqui. Nosso primeiro episódio do podcast, sim. né? Agora Estamos aqui ficando um pouquinho mais tranquila agora. Bom, a gente tem, né, sempre preza dentro da clínica que a gente tem essa conexão, né, com o paciente, com o nosso cliente que vira amigos. A gente tem dezenas de centenas, milhares de histórias, né, dessa conexão que existiu. E sempre muito bom a gente poder conhecer um pouco melhor quem que está ali, né? Quem que vai me atender? Quem que é essa doutora? Quem que é esse doutor? Né? Onde é que eu estou entrando? Então, para a gente estrear o nosso quadro aqui de perguntas rápidas, respostas curtas, né? Para a gente conhecer você um pouquinho mais. Doutora Monique Jorge, qual é o seu signo? Sou escorpiana. Muito bem. Signo sempre gera polêmica e conexões. Teme né? algumas pessoas. Muito legal. Alguns vão falar, eu tinha certeza que ela era. Certeza absoluta. E um esporte preferido? Então, eu há muito, na pandemia, na verdade, que eu comecei mais. Hoje eu posso dizer que é o pedal, doutor Hugo. Hoje é o que eu mais faço, na verdade, é pedalar, todos os dias. Olha só, que legal. Não sou uma ciclista, né? Mas eu pedalo... É uma ciclista, pedala Mas é o meu trajeto ali, né? Não tantos KMs igual o doutor Hugo, mas é o que eu mais gosto de fazer hoje, inclusive. É o meu momento. A gente muito cria legal. essa conexão quando tá fora, né? Exato. Tá pedalando, a mente se liberta. É. E uma cor preferida, senhorita? Verde. Muito bem. Música? Uma música? Uma música, um estilo? Não, um estilo musical, pode dizer. Diria minha filha que hoje é sertanejo. Mas não, eu sou super eclética. Eu amo, na verdade, eu gosto de música. Eu amo escutar música, eu sou super eclética. Mas se perguntar para os meus filhos, é sertanejo. Que a hora que eu coloco sertanejo, a mãe começa a dançar dentro do carro. E alguma viagem que marcou? Ou que você gostaria de fazer? Uma viagem dos sonhos, que não fez ainda. Tá, porque viagens, eu amo viajar, né? Uma viagem dos sonhos, Maldivas. E um amor? Família. E um sonho? Esses são muitos.
Sou uma eterna sonhadora, né? Desde pequenininha, eu sempre sonhei. Aquelas que viajavam, sempre. Para e viaja. Tanto que sonha. Graças a Deus, vários deles já realizei. Tenho muitos ainda, pequenos sonhos, mas o maior sonho da minha vida eu já realizei, na verdade, que é construir minha família, né? Mãe de 3. Então, essa é a maior riqueza e o maior sonho já realizado. Mas tem vários outros pequenos sonhos que a gente tem. Eu acho que a vida, se a gente deixar de sonhar, perde a graça, não? Isso é verdade. Né? Fica muito sério. Fica muito sério. A gente tem que sonhar, né? E em busca deles, sempre. E a gente costuma trabalhar muito dentro da clínica a ideia da experiência, né? Eu acho que inclusive, né? Domônica, qual é a missão da Clínica CEL, da CEL Odontologia Avançada? Que os nossos pacientes tenham a melhor experiência em odontologia da vida deles. Muito bem, essa é a nossa missão. E falando em missão, você, né, doutora Monique, como na tua história, o que você lembra como a sua maior experiência de vida? Depende. Depende. Então, assim, não, eu acho que a experiência, ela é... Quando a gente fala de experiência, é difícil dizer a maior experiência, né? Acho que tudo que a gente vai fazer, a gente vai viajar, a gente vai num restaurante, a gente quer ter uma boa experiência, né? E quando a gente fala de experiência, eu acho que a gente está falando de ser surpreendido, né? Então, quando vai lá na clínica, quando os pacientes chegam até nós, o que a gente não quer fazer? É fazer o robô. Aí chegou, entra. A gente gosta de surpreender, né? Então, isso faz com que os nossos pacientes tenham a melhor experiência em odontologia, porque a gente dá o a mais. Quando a gente vai viajar, por exemplo, a gente vai para um hotel. Quando você chega no hotel e tem uma cartinha em cima da cama com um docinho, tem uma espumante esperando. Você não esperava aquilo. Você esperava entrar, abrir a porta, é a cama, o banheiro, o visu. Quando você chega e tem todos esses... Isso é o cuidado. Ali você começa uma boa experiência na tua viagem. Quando você vai num bom restaurante, é a mesma coisa. Você é bem recebido, puxa a cadeira. Que é o over delivery. É o over delivery. É o que a gente dá a mais. Esse é o fato. Então, tudo aquilo que a gente passa, que a gente vai, que a gente é surpreendido, ali começam as boas experiências. Isso é muito bom. Está dentro dos nossos pilares culturais, né? Exato. Então, dentro dos nossos pilares culturais tem excelência na execução. E quando você faz algo com excelência, né? Quando você se dedica e faz algo com excelência, por si só, a excelência ela gera uma experiência, porque hoje a gente está num mundo onde a grande maior parte do atendimento do trabalho ele é a nota 7, né? Tudo é muito na média, Tudo né? muito... Exato. E a média como dizem alguns filósofos, é o medíocre, né? Então, existe uma inquietude nossa, né? Sempre de estar fazendo acima da média, fazer com excelência. E o segundo pilar que é o over-delivery, né? Então, quando você faz com excelência e entrega sempre a mais, você está gerando essa experiência. Né? É o cuidado, é o que a gente... eu frequentei muito dentista, porque eu usei aparelho muito tempo. Então, eu fui muito ao dentista durante vários anos na minha vida. Muito, quero dizer, todos os meses, né? E eu lembro que a odontologia, há um tempo atrás, a gente ia ao dentista, o que era? Eu lembro que eu sentia o cheiro da sala do dentista, né? Aquele cheiro de dentista típico. Tudo branco, clean. O dentista era sério, poucas palavras. Era uma relação fria, né? Senta na cadeira, vai embora. Pronto, mês que vem você volta, senta na cadeira. O dentista olhava, era quase uma pessoa que a gente, né? Tinha até o dentista. Isso a gente foi quebrando, graças a Deus, com o tempo, né? Para as conexões humanas mesmo. Então, isso eu via lá no meu estágio e que eu queria trazer, e hoje é o que a gente faz. Quando eu cheguei na CEL, que você já fazia, que a gente continua fazendo, até hoje, cada vez tentando dar o nosso melhor, né? Então, hoje a gente quer que os nossos pacientes sintam-se em casa, né? Então, o que é se sentir em casa? É se sentir cuidado, é se sentir amado, é se sentir protegido. Então, ali, quando senta na tua cadeira e que você conversa, você já criou uma conexão, você conversa, você cuida, você executa, depois você cuida.
você demonstra amor naquilo que você está fazendo, ali ele se sente em casa. Não é mais aquela, eu vou ao dentista, aquele temor, né? Hoje as pessoas têm prazer, graças a Deus, a maioria tem prazer de ir lá, né? Chega, toma um café, conversa, a gente conversa, toma um café junto, né? Enfim. Um dos cursos que eu fiz de gestão, aliás, o primeiro, né, do Caprona, ele falava muito num sentido de ambiente amigo. Isso. Você criar um ambiente amigo. Isso é completamente alinhado com o que você falou, né? De você tornar a ida ao dentista, à clínica, algo desejável. E hoje a gente percebe, né, a parte estética trouxe muito para a odontologia, e a odontologia ela se transformou. Quando era única e exclusivamente uma obrigação você ir ao dentista, e se você fizesse um sorteio lá na festa da igreja, falar, vocês estão ganhando aqui uma consulta no dentista, vamos lá, sorteio. Ninguém quer, né? Mas hoje a odontologia se tornou altamente desejável, né? Hoje nós somos procurados. E houve um momento, né, que teve essa virada de chave, onde o paciente ele tem orgulho de falar que ele faz selfie, ele traz, ele bate foto dentro da clínica, ele fica felizão que ele está ali, que ele está melhorando, que ele está entrando de um jeito para sair sempre muito melhor. Então vejo que a odontologia ela se tornou muito desejável, né? E eu acho que uma das grandes transformadoras disso foi a questão estética, onde entraram os laminados, as lentes de porcelana, né? Que eu acho que é a pauta de hoje, que seria muito bacana agora, né, nós falarmos um pouquinho das lentes e de como é que elas transformaram a maneira da odontologia ser vista por todos e como elas transformaram milhares e milhares, né, de sorrisos de pessoas, de autoestima. Então, a gente, em relação a hoje às lentes de porcelana, como que você percebe que essas transformações, essas mudanças, elas têm sido frequentes aí com os nossos pacientes? São várias clientes, histórias. Amigos. São várias histórias, né? Eu falo que eu brinco, eu até falo para você que eu gostaria de ter uma câmerazinha assim, escondida na minha sala, para que esses relatos, que assim como ficam no meu coração, outras pessoas pudessem ouvir, porque só a gente está vivendo, né, esses momentos que a gente sabe e entende o quão poderoso é uma transformação, né? A transformação do sorriso vem junto a muitos sonhos, né? Muitas vezes. Então, autoestima, autocuidado, enfim, esses pacientes, eles veem, muitas vezes, sem os relatos. Eu vou falar alguns, assim. São muitos. Nós temos algumas dezenas. Muitos, algumas dezenas. Que a gente poderia contar aqui, mas tem alguns que chocam mais. Né? Mas é o fato, assim, muitas pessoas de deixarem de sorrir mesmo. Doutora, eu não sorrio para foto. Eu sempre tô séria nas fotos, porque eu tenho vergonha do meu sorriso. O impacto disso é muito grande, né, na vida social. Muito grande. Daí você faz a transformação, se olha no espelho a primeira vez. Arrepia, é emocionante, né? É muito legal. É emocionante quando ela diz, agora eu vou sorrir para o mundo. Que quando ela me fala, agora eu vou sorrir para o mundo, o que isso significa? Que hoje a autoestima dela tá lá em cima. Que a partir de agora ela tá confiante. Ela tá confiante de conversar com as pessoas, de sorrir. E ali muda tudo. Ali muda uma entrevista de emprego, ali muda a tua vida social com a tua família, ali muda... De fato, você vai sorrir para o mundo. Eu tenho um paciente até que eu atendi essa semana. Fiz revisão dele essa semana, querido. Quando a gente terminou a reabilitação... Quando a gente começou, quando ele veio para fazer a reabilitação. A minha conversa com os pacientes, a nossa conversa com os pacientes, quando a gente inicia, o que eu preciso saber? Primeiro, qual é a dor? Por que você chegou aqui, né? Qual é a tua dor? Hoje, quando você olha no espelho, você não gosta? E aí, ali a gente começa uma construção, né? Um planejamento, e eu preciso saber também o que eles desejam. Qual é o teu desejo? O que você quer quando você olhar no espelho, o que você quer ver? Né? E aí, a partir dali, a gente começa a desenhar. Então, eu preciso saber qual é a dor e aonde a gente vai chegar, onde você quer chegar, né? Porque cada paciente é único. Então, cada história é única, cada dor é única.
Então, e aí tem um paciente que quando ele chegou e eu perguntei, ele falou assim, eu quero ter um sorriso brasileiro. Ele é um DJ francês e está morando há pouco tempo aqui no Brasil. E ele falou, eu quero ter um sorriso brasileiro. Eu falei, então pronto. Então esse a gente é especialista em deixar sorrisos brasileiros. E foi realmente uma transformação ali chocante, né? Ficou lindo e ele realmente hoje, ele sorri para o mundo aí, aos quatro cantos. Temos foto temos dele uma aqui, foto dele pra gente mostrar. Eu me recordo bem sorriso, dele, né? A gente fez a avaliação dele junto. É verdade. E ele chegou fazendo esse questionamento mesmo, né? Que é a primeira pergunta que a gente faz. Isso que você está falando, né, amor, a gente chama doutora Monique, a gente chama, depois que vai virando, os pacientes já começam a chamar de Mo também, né? Isso. E aí Olha lá. o grande pedido dele era exatamente muito específico. Cara, eu quero um sorriso com um brasileiro. Sotaque francês, eu quero um sorriso brasileiro. Eu falei, então você está no lugar certo, chegou na hora certa, entendemos o seu pedido. Então a gente tem uma mudança muito grande, assim, ele tinha os dentes muito gastos já, né? E apesar de ser extremamente jovem, e aí como resultado final a gente tem uma reabilitação linda, maravilhosa. Foi muito legal. Encontrei essa semana, ele teve na clínica fazer revisão, tá felizão da vida, cuida muito bem, faz o processo de manutenção. Muito bem, que isso é importantíssimo, né? Isso é uma conversa que a gente sempre tem, que até vamos dar um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco. Mas esse controle diário e a manutenção é essencial para que a gente tenha a longevidade dos nossos sorrisos. Até aproveitando, doutor, que aqui vai ser bem interessante. Uma das perguntas que os pacientes sempre fazem é assim, doutor, eu tenho bruxismo. Até porque para você chegar numa idade jovem, ou até uma meia idade, com dentes muito gastos, com os dentes, né, muito gastos, você, em geral, vai ter alguma parafunção, que a gente chama de um bruxismo, apertamento. Esse é um caso, né? Ele tinha um desgaste bem grande. E eu já escutei muitos pacientes me perguntando, mas eu tenho bruxismo, e aí eu posso fazer lentes? Pode. Você pode fazer lente, logicamente com responsabilidade e comprometimento, que depois que a gente conclui as lentes, a gente usa, inclusive, Léo ele é um exemplo mesmo ele é super certinho, vamos dizer assim, usa a placa certinho, quebrou, ele vai lá e faz outra, né? A gente usa uma plaquinha de proteção. Depois que a gente termina, a gente coloca essa plaquinha para dormir, que é onde a gente faz a maior parte de ranger os dentes ou mesmo apertar, né? Tem gente que faz bruxismo, tem gente que faz apertamento. Mas ambos, o maior tempo que a gente faz isso é durante a noite. Então, a gente usa essa placa para dormir, para que a gente proteja os laminados, tá? E olha lá, tá aí, tudo intacto até hoje. Esse caso ele tem mais de 3 anos já, né? Tem mais de 3 anos. Então é possível, né? É possível. E é muito importante também a gente entender qual é a razão do seu bruxismo. Sim, né? Que vai além durante a consulta, porque muitas vezes são períodos momentâneos de estresse, de serviço, de prova. Uma série de fatores que a gente avalia. Que ele pode ser pontual. Exato. E aqueles que já são mais, já te acompanham diariamente na vida. Mas aqui normalmente está associado à falta da atividade física, né, a um estresse muito grande, até a própria alimentação rica em cafés energéticos. Então, não é só fazer a placa, os dentes, mas existe um tratamento completo onde a gente consegue fazer esse diagnóstico. E que é direcionado para cada paciente, para cada caso. Enfim, aqui a gente está fazendo um resuminho, mas é só para responder que pode, é possível, né? Possível. Isso é uma pergunta bem frequente. Né? Bem frequente. Como eles dizem, é rara, mas acontece com frequência. Exato. Essa pergunta. E nós temos mais histórias, né? Acho que é muito legal a gente entender essa jornada do paciente, né? Em relação, eu quero fazer, tenho um desejo, eu quero cuidar do meu sorriso, quero transformar ele, e eu gostaria de entender, que acho que é um momento muito bacana para a gente aproveitar isso, qual que é a minha jornada até o resultado final. Então, você vê, a gente tem a foto inicial e uma foto final. Mas entre essas duas fotos existe uma jornada, né? Da hora que ele chega dentro da clínica, a hora que ele desperta, ele liga, quero marcar uma avaliação, até o final, onde ele realmente
teve a grande transformação na vida dele. Então, hoje, para quem quer iniciar uma lente e tem dúvidas, né? Mas, como é que vai ser esse processo? Como é que vai ser? Que caminho que eu vou trilhar? Eu consigo visualizar? Não, né? Esse é um grande questionamento. Então, lá, a gente chega, os pacientes chegam para nós, conversamos, começamos ali numa conversa, uma avaliação onde qual é a dor e aonde queremos chegar, né? Qual é o teu sonho? O que você quer ver quando se olhar no espelho? O que você quer enxergar? Porque a estética, ela é uma linha onde o que é bonito para mim não necessariamente é para você, né? Então, é importante a gente entender a beleza dos olhos de quem vê, né? Então, chega, a gente faz essa avaliação e ali, hoje, a gente consegue projetar isso. Mockup, a gente chama, né? Que é um projeto onde a gente desenha o teu novo sorriso e você tem o poder de visualizar isso muito antes da gente, de fato, ir para as porcelanas, né? Então, a gente faz esse projeto com o mockup, prova. Junto com o paciente, a gente vê as características, se tá tudo ok, se não tiver, a gente faz alguma alteraçãozinha, diminui aqui, aumenta ali, mais quadrado aqui, mais triangular ali. E, a partir dali, preparos, prova e cimentação, que é isso. Um dia você vem, a gente vai preparar os teus dentes para receber as porcelanas. Ai, doutora, o que é esses preparos? É desgaste? Vai ter que desgastar muito os meus dentes? Não necessariamente. Um pequeno desgaste sempre existe, tá? Porque a gente precisa dar uma forma anatômica ideal para você estar recebendo as lentes e as lentes virarem dentes, né? Sem sobrecontornos, enfim. Então, ali os dentes são preparados e na próxima sessão você vai vir fazer a prova já dos laminados. Então, a gente prova os laminados antes, olha no espelho, bate foto, chegou na cor ideal, chegou no tamanho ideal, tá com a translucidez ideal, tá com a caracterização que eu queria, cimentamos. Aí, se de repente show. Não ficou exatamente o que eu queria, doutor, acho que esse dente está um pouco curto ou ele está um pouco longo. Volta para o laboratório, peço para fazer aquilo, corrigir aquilo que a gente pedir, volta para o laboratório, média 1, 2 dias, retorna e a gente faz a cimentação. Parece simples isso aí, doutora. Parece. E pode ser, né? Pode ser. A gente faz ser, né? A gente faz ser o mais leve possível, o melhor possível. Parece que a gente fala, vamos dizer, a chegada, né? Projeto, prova de projeto, preparos, prova e cimentação, basicamente 3 sessões a gente fala, né? Mas, logicamente, que precisou de alguma alteração a mais, vai para uma 4ª sessão. Mas é isso, basicamente, esse é o tempo, tá? É difícil a gente dizer, vai começar hoje, vai acabar daqui 8 dias, 10, 15, depende. Tem alguns casos, depende de quantos elementos envolvem, tem alguns casos que vão ser menos tempo, tem uns casos que vão ser mais tempo. Isso tudo depende. De caso para caso. Nessa jornada, nós temos muitas perguntas aqui. E a gente não pode dizer exatamente tantos dias, porque às vezes a gente vai mexer com 2 laminados, a gente vai mexer com 10, com 12, com 20, com 24, né? Então, isso varia muito. Dentro dessa jornada, acho que a gente consegue ter aqui as grandes dores e são as grandes perguntas, os grandes questionamentos dos pacientes quando chegam na avaliação. Que primeiro você falou a respeito do preparo, que seriam os desgastes, né? Então, lógico, existe hoje uma técnica, né? Existe um conceito na odontologia hoje de ser minimamente invasivos. Gente, isso hoje já está um chip embutido na nossa formação, então não existe mais aquele desgaste tão grande, tão acentuado. Mas isso é muito... O que é minimamente invasivo, né? Então, a gente percebe também que dentro no próprio caso, você vai fazer, por exemplo, 10 dentes, 10 laminados, tem dentes que recebem um preparo um pouquinho maior. Ele está mais escurecido. Tem dentes que praticamente é só uma asperização. Sim. Tem dentes que acabam virando uma coroa, né? Aqueles dentes que tinham já tem tratamento de canal. Então, existem essas diferenças, né? Como é que é em relação a esses preparos? São complexidades de cada caso. Então, a grande maioria dos casos envolvem mais do que lentes de contato, facetas, coroas. O que difere? Lentes de contato a gente fala... Porque as lentes, elas se parecem uma lente de contato, por isso que tem esse nome. São muito fininhas, né?
E as facetas um pouquinho mais espessas, um pouquinho mais grossinhas, porque difere nos preparos. Então, às vezes, a gente quer mudar só forma. Um sorriso estético, né? Quero alterar a forma, esse dente é mais curtinho, eu quero aumentar, enfim. Coisas mais em formato, vamos dizer assim. Por exemplo, como o caso do Léo que a gente mostrou aqui, que ele tinha os dentes com as cores tudo ok, mas estão gastos, eu quero aumentar eles, eu quero mudar a forma. A gente só recebeu, a gente só ganhou ali praticamente, né? Fizemos o desenho no dente anatômico e ganhamos em comprimento e um pouquinho em espessura, né? Em volume, vamos dizer assim. Agora tem os casos que são dentes escurecidos, por exemplo. Dentes que são muito escuros, tratamento de canal de muito tempo, então os dentes vão ficando mais amarelados, mais marrom. Então esse a gente precisa preparar um pouquinho mais. O que é isso? Desgastar um pouquinho mais para que o laminado cerâmico consiga mascarar esse escurecimento, né? Então, ele fica um pouquinho mais espesso, a gente chama das facetas, daí que é um pouquinho mais grossinho os laminados, para que ele mascare esse fundo escuro e a gente consiga dar harmonia no sorriso como um todo. Cada casinho estudado, mas assim, o que é importante saber, mas o meu caso, será que é faceta, será que é lente, será que é coroa? E independe, são laminados cerâmicos, e o resultado a gente vai dar... Com cada caso, a gente vai projetar junto e a gente vai dar o resultado harmônico, o todo, independente se num dente vai ser a faceta, no outro a lente. O importante é que o todo, o sorriso como um todo, isso é meramente técnico e que a gente precisa... um dente, vamos falar dos sorrisos agora, as pessoas dos sorrisos que são como o do Léo, que já tem uma tonalidade, eu quero só mudar alguma característica que eu não gosto, porque o dente é um pouquinho torto, eu não gosto desse dentinho, daí eu não vou fazer orto agora, é só uma questão de posicionamento, a gente colocar no arco. Vai ter que desgastar muito os outros? Não vai ter, que é igual você falou, às vezes é só uma asperização, que as lentes têm 1 e 2 milímetros ali. E um desenho anatômico onde você vai muito bom. Reabilitar. E outra questão que eu acho que é muito importante, e uma dúvida sempre muito frequente, é a questão de cor, né? Porque cor é muito subjetivo também, né? Então, a gente tem dentro da clínica pacientes que chegam com referências de dentes extremamente brancos, né? Assim, leitosos, e tá tudo certo. Tudo bem. E aqueles que falam, olha, eu quero fazer, mas eu não quero que apareça, que eu tenho lente, eu quero dar uma realçar, reavivar meus dentes, mas eu não quero que eles pareçam lentes, não quero que cheguem antes de mim. Então, a gente sempre pratica, que foi um aprendizado com a vida também, que é você fazer um olhar sem julgamento. Sim, né? sim. Cara, com certeza, cada um é o que eu falo. Você vai ser feliz. A beleza está nos olhos de quem vê, né? Você quer o quê? Então, hoje, como é que é essa questão da escolha de cor? Que significa que todos vão ser da mesma cor, eu posso escolher, como é que eu tenho dúvida em relação à cor. Vou fazer as lentes, mas eu estou com dúvida, não sei ainda. Como é que a gente resolve essa dúvida? A gente precisa entender, exatamente, a gente precisa entender o que a gente quer. Geralmente, esses pacientes vêm com uma referência, ali a gente já começa a entender, ou ele mesmo falar o que ele quer. Hoje eu indico, ao meu olhar, né, que a gente... tente andar na linha mais natural de dentes mesmo, né? Que a gente traga a caracterização de dentes, independente da cor. Eu gosto de mais branco. Não, ok. Vamos jogar em cima desse branco que você quer uma característica de dente, aquela translucidez incisal, para que a gente tenha, quando você coloque, você dê aquele sorrisão branco, mas natural ao mesmo tempo, né? Então, e os pacientes estão cada vez mesmo mais nessa linha e a gente trabalha. Então, mas o paciente que quer o mais leitoso, a gente pode dar? Sim. Aquele paciente que quer que o branco não seja tão destacado, que seja o mais translúcido, a gente pode dar? Sim, a gente pode dar. Então, na verdade, é o que você quer, o que você deseja, a gente trabalha em cima daquilo, do teu olhar, do teu desejo. Muito bom. E percebo também algumas dúvidas em relação, por exemplo, doutor, eu quero mexer uma transformação do meu sorriso na parte de cima, obrigatoriamente eu tenho que fazer embaixo também, como é que eu vou ter que fazer os 20 dentes, boca inteira, consigo fazer só em cima, como é que é esse critério, né? Não, nada, eu falo que não existe uma regra, né? Nada é obrigatório. Então, quer fazer só em cima, a gente pode fazer só em cima, só que obviamente que a gente tem algumas limitações. Então, geralmente a gente começa por um clareamento, porque quando me buscam para as lentes, quando nos buscam, eles buscam o quê? Geralmente, deixar os dentes mais brancos.
Não querem da cor que eles têm, querem sempre mais claros. A gente faz um clareamento. Ah, não, mas eu não vou mexer embaixo, doutor, só em cima. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um clareamento e nós vamos trabalhar com o tom do teu dente que chegar final. Então, a gente chegou lá numa escala de cor, mais branquinha, os inferiores. E os superiores, eu sempre brinco que a gente pode dar um tom menos ainda, até 2 às vezes, né? Porque o nosso sorrisão que vem é a parte superior, né? Então, a gente pode mexer até 2 tonzinhos e não fica gritante. Mas a gente precisa deixar o sorriso como um todo harmônico. Então, a gente não pode colocar um leitozinho lá branquinho em cima e o dente embaixo tá amarelo. Que aí o contexto geral não vai ficar bonito, não vai ficar harmônico. Então, o que nos limita só de não fazer, por exemplo, o inferior é a questão de cor. Clareamento e a gente muda ainda em cima 1 ou 2 tons. Os pacientes, muitos chegam, nunca fizeram um clareamento. Aí a gente faz o clareamento, abre, fica aquela cor linda, faz as lentes, um tonzinho a menos e... Então, pode tudo. Resumo, podemos tudo. Muito bom. E tem um processo nessa jornada que você comentou, que eu acho que assim, é fundamental, principalmente que a gente faz avaliação, né? Porque é você chegar num acordo com o paciente do que você está sonhando e imaginando e o que nós estamos imaginando como resultado final. Só que se a gente fica no campo da imaginação, é um campo muito perigoso, porque no final a gente pode ter aquela surpresa de falar, não era isso que eu estava pensando, mas é isso que eu consigo te entregar. Uhum. Porque ideias diferentes. Então, hoje, como que a gente consegue fazer com que você me traga uma ideia, né? O paciente ele está pensando, eu estou pensando aqui o que eu consigo te entregar, e hoje tem a ferramenta que é o mockup, né? Que é o test drive do sorriso, onde a gente materializa isso, né? Fala, olha, vem cá, o que você quer fazer? Você faz aquele briefing com o paciente, faz a comunicação com o laboratório. É o projeto, é onde a gente rabisca juntos, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, porque hoje a gente trabalha com a estética, para a gente desenhar hoje os sorrisos, né? Doutora, mas como assim? Você vai desenhar o meu novo sorriso? Às vezes eu falo e eles ficam me olhando, né? Porque é baseado nas características, né? No teu formato de rosto, feminino, masculino, enfim. Baseado nas características, a gente desenha os dentes mais quadrados, mais triangulares, da que você já tem, para que você também não estranhe. Ah, tem um dente triangular, vai colocar um dente quadrado, né? Vai se estranhar, enfim. Então, baseado nisso, a gente desenha. Mas não é uma regra, né? Igual eu falei, eu, por exemplo, tenho os dentes bem quadrados, que não é uma característica feminina. Se a gente, né, na linha disso tudo. Mas são bem quadrados. Hoje, se eu fosse mudar, eu gosto assim, quadrado. Então, isso é importante. Então, hoje a gente consegue conversar. E ali, nesse projeto, dar as características que você quer, que você gosta, junto. Obviamente que é uma ideia onde a gente troca juntos. Eu dou o meu olhar profissional e os pacientes trazem o seu olhar que gostaria, o teu sonho, a tua realização. E ali junto a gente consegue entrar fazendo mockup e fazer essa prova. Porque antes a gente não existia mockup, né? Então, você ia às cegas, mandava fazer, vinha, colocava em boca e... As fotinhas. Aí, essa paciente querida mora no Japão, ela veio, ficou uma temporada aqui, ficou acho que uns 20, 25 dias e a gente fez toda a parte superior dela. Uma querida, ficou lindo. E passa pelo mockup, né? Passa pelo mockup, Porque esse alinhamento é muito importante. Muitos pacientes, eu trouxe esse assunto porque muitos pacientes, eles querem pular essa etapa. Não, vamos direto pro negócio. Isso. Fala, não, qualquer prédio que você vá construir, qualquer vestido que você vai fazer, tudo que você quer materializar, você tem que desenhar e projetar primeiro. Então, essa fase é muito importante. Senão te pega de surpresa, e a surpresa, às vezes, ela pode não ser legal. Ela pode ser uma surpresa infeliz, né? Quando a gente começa a chutar. O mockup hoje, ele é essencial, precisamos passar pelo projeto para que a gente consiga um bom resultado final, sem muitas intercorrências, sem idas e vindas. E hoje, os pacientes, a maioria, os que já passaram, os que vêm, sabem que quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente quer transformar, a gente quer rápido, né? Eles não querem... Chegam 15 anos para tomar a decisão de fazer, mas eu quero agora eu quero rápido, dias, exato. Então, para que a gente consiga agilizar e que todos os passos sejam da melhor forma possível, o mockup também veio
para nos ajudar nesse sentido. Muito bom. E eu acho que uma pergunta que a gente escuta muito, que é muito importante, né? Hoje seria assim, doutora, mas e qual é a durabilidade disso? Vou colocar, vou ter que trocar, quanto tempo eu tenho que mexer com isso de novo? Quanto tempo eu vou ficar com ela em boca, com o meu sorriso, sem precisar ficar trocando? É uma pergunta bem importante, é uma resposta bem uma importante. das primeiras, inclusive. Então, assim, a gente fala hoje, se a gente for falar em tempo, a gente fala mais de 15 anos, tá? Mas a gente pode aumentar esse tempo ou diminuir esse tempo. O que vai dizer para nós se vai aumentar ou diminuir? É o nosso controle e a nossa manutenção, tá? Então, o controle é diário. Lentes viram dentes. A higienização é exatamente igual você fazia antes de tê-las. Fio dental e escovação. Primordial. Essa é a essência. É onde... Escova extra macia. Todos os dias. E as manutenções com a gente. Eu brinco que vocês casam, né? É um casamento. É um casamento que no começo é mais recorrente, né? Então, até o da alta, vamos dizer assim, eu vejo uma vez, vejo duas, vejo três. Revisão, né? Para que eu me certifique, a gente se certifique que está tudo bem, que está funcionando, está mordendo, está tudo funcionando 100%. E aí, a cada 6 meses, vocês vão vir me ver. Eu brinco que, às vezes, vocês vão vir. Agora, recentemente, um casal de pacientes nossos, que os dois têm reabilitação, vieram. O Nelson, querido. Falei, Nelson, eu vim, coloquei ele na cadeira, olhei, deu 10 minutos. Mas, às vezes, vocês vão vir, a gente não vai nem fazer nada, só vou olhar. Mas, importante que eu olhe. Então, ele tem uma higienização 100%, estava lindo. Falei, tá lindo essa boca, tá ilustrada. Estava lá nesse dia. Estava lá nesse dia. Falei, olha, embora, Hugo, hoje vamos deixar, não precisa nem... Foi 10 minutos a nossa visita. Vai embora. Tá lindo. Mas é importante que a gente esteja, a cada 6 meses, tendo esse olhar, porque qualquer coisa que a gente precise detectar, a gente detecta no início. E daí tudo fica mais fácil. Então, uma perguntinha que eu acho, uma perguntinha que é uma perguntona, mas é uma pergunta de muito valor para nós, né? Nós temos no nosso DNA, é uma frase que a gente trabalha dentro da clínica. Eu gostaria de transformar essa frase numa pergunta. Doutora, você acredita que sorrir muda tudo? Com certeza. Sorrir muda tudo, sem dúvida alguma. Volto ao que eu estava falando lá no início, né? Onde a grande maioria dos relatos que vem que não consegue... Doutora, eu não consigo... A minha vida social hoje é comprometida, eu não sorrio para as fotos, eu não... deixo de ir em alguns eventos, já deixei de participar de algumas coisas porque eu não consigo sorrir, porque eu tenho vergonha do meu sorriso. Então, a partir do momento que a gente transforma, essa pessoa olha no espelho, sorri, se emociona e fala, agora eu vou sorrir para o mundo, ali eles me fazem entender que realmente o sorriso muda tudo. É autoconfiança, né? A gente está falando de autoconfiança, de autoestima. Teve um paciente uma vez que falou para mim que isso marcou muito no meu coração. Inclusive, vou falar o nome dele, que ele é um paciente querido, que a gente gosta muito. Inclusive, já trabalhamos juntos em outro, que é o Gustavo, o Guga, né? Um paciente querido que eu tive o prazer imenso de atender a esposa dele, já a mãe, que é outra querida, que sempre a gente está se comunicando aí nas redes sociais. Um beijo para eles. Ele falou para mim, doutora, quando a gente terminou, ele se olhou no espelho, daí ele olhou e falou, queria que todo mundo pudesse sentir, doutora, o que eu tô sentindo agora. Aí eu fiquei olhando para ele, assim, eu não consegui nem responder, eu fiquei olhando para ele e falei assim, que sensação, né, doutora? Meu Deus, olha, quis ir no espelho maior, se olhou como inteiro, assim, falei, meu Deus. Não, mudou tudo, doutora. Então, que sensação, olha, se todo mundo pudesse sentir um pouquinho da sensação que eu estou sentindo agora. Estava valendo. É por essas e outras que estamos aqui, né? Aí perguntar o que te motiva todos os dias? A transformação, porque eu falo que a gente transforma o sorriso deles, né?
a gente tem esse poder, mas todos eles transformam a nossa vida, a minha vida, todos os dias um pouquinho. Poder vivenciar isso, acho que é o grande propósito da minha vida, né? Eu amo pessoas sempre, eu amo conexões, eu sou muito de energia, né? Então, transformar o sorriso e, através dele, transformar de fato as pessoas, a gente colocar uma sementinha só, um pouquinho da gente em cada um, né? Um dia eles olharem o sorriso e lembrarem da gente e lembrarem de mim, faz com que me motive todos os dias. E é verdade, né? Nós temos a aqui fazer o que eu algumas faço. fotos, né? Que eu acho que essas fotos são muito interessantes. Esse momento é um momento de entrega, né? De finalização das lentes, onde a gente tem o hábito de fotografar, entregar um porta-retrato. E você vê que o sorriso ele é completamente diferente da quando a gente pega aquela foto inicial, né? Quando ele chegou na clínica, faz as fotos quando vai iniciar a avaliação. Então a gente tem uma série de fotos aqui, né? Que seria legal a gente passar agora também, que você separou. Você vê, sempre está atrelada muita alegria, muito sorriso. Doutora Sandra, né? Minha amiga, minha comadre, tive o prazer e a honra de reabilitar o sorriso dela também. Foi um dia muito feliz. Ela tinha em resina, há mais de 10 anos. 10 anos, daí quis fazer a transformação e fez em porcelana. Foi muito legal. Né? Edu, Theo e Edu, um beijo para ele também. O Edu, sorrisão. Esse aí brilha na noite. Brilha. Esse brilha nos holofotes. E ele é um querido também. A gente fez a parte superior e ele voltou para fazer a inferior. Então, um tempo depois, foi uma reabilitação total. E também foi um tempo aí muito, muito legal juntos de aprendizado. Sorriso muito bonito. Esse eu validei a vida, né? Essa fase foi da luz natural, tem uma de dentro até. Esse é meu pai, fiz uma reabilitação total nele, e aí o dia que eu terminei eu falei para ele, agora eu validei a vida. Você pode, meu pai, contar até um pouquinho, meu pai bruxômero, olha lá, um paciente. De bruxismo, De bruxismo, comeu os dentinhos uma vida toda. Bancário, né? Diríamos que ele teve razão suficiente, né? Bancário. O pai de Monique, acho que teve uma razão suficiente para Olha que sorrisão. E aí ele tinha os dentes mais curtinhos, assim, muito desgastados, como a gente viu ali numa foto, uma referência. E aí eu falei, pai, vamos... E ele fugia um pouquinho da cadeira. Pai, vamos fazer esse sorrisão. Ele fugia. Daí tentou fugir uma vez, na segunda eu peguei, coloquei na cadeira, moldei e falei, agora não tem que escapatório. E foi o dia que a gente entregou, a gente fez várias fotos dentro da clínica, sorrindo, assim, e foi um dia muito feliz. Eu falei, hoje validei a vida, me deixou bastante emocionada no dia, eu chorei. Quando você chega, né, numa altura, ele que fez tudo, né, por mim, e pagou faculdade, acreditou. Foi a primeira pessoa que acreditou ali, né, na minha jornada. Falou, você vai fazer odontologia? Que lá no início tava meio, faço odontologia, não faço. Não, vai fazer odontologia, acreditou. Passamos uns percalços durante a faculdade, tive 2 filhos, né, e ele nunca desacreditou. Vai terminar essa faculdade, vai fazer. E aí o dia que eu consegui reabilitar, dar um novo sorriso, dar qualidade, porque eu trouxe função para ele tinha dor de cabeça, né, em função do desgaste, esteticamente comprometido, cara que sempre teve uma vida social, e aí eu consegui trazer esse sorrisão aí de novo para ele. Eu falei, hoje eu validei a vida. Hoje eu acho que foi a forma de agradecimento aí, acho que agora tá pago. Eu já tive essa emoção muito grande também de poder operar. Eu operei minha mãe, né, fiz os implantes para ela, a reabilitação, meu pai também, que usava ponte móvel. E aí quebrou uma vez o grampinho, que dele tanto apertar, você que está usando ponte móvel lá, e aperta o grampinho, e daí quebrou um dia, ele, não, vamos fazer uma nova. Eu falei, não, agora senta aqui, vamos fazer um implante. Então é inanarrável, né? Incalculável o prazer de poder fazer isso pelo pai e fazer isso pela mãe. E até por coincidência, essa semana fazendo avaliação, uma paciente, foi ela e a filha, né? E eu já uma senhora, tá? E ela, não, vou fazer, eu quero fazer, eu preciso fazer os implantes. E eu falei, tá ó, perfeito, tá na hora de fazer, tu vê, porque não sou aposentada e eu quero pagar, eu quero fazer por mim, eu que vou pagar. Eu falei, porque eu não quero que meu filho me pague nada. E a filha do lado.
Eu falei, olha, eu entendo, uma alemã, né? Descendência alemã, são mais rígidos com isso. Eu falei, olha, eu vou dar outro ponto de vista para a senhora. Eu vou te dar o ponto de vista como filho. Porque o prazer de, como filho, poder proporcionar à senhora, como mãe, essa realização, essa transformação, não tem preço. Então, eu entendo o orgulho que a senhora tem, né, de querer fazer e pagar por conta própria, tá perfeito, sem problema nenhum, eu super respeito. Mas, se os seus filhos, em algum momento, quiserem lhe presentear com isso, aceite. Aceite porque é um momento que a gente consegue inverter a curva, né? Onde você sempre ganhou, recebeu, e você como filho vai poder dar. Isso para nós, nossa senhora, estou toda arrepiada. É uma satisfação. Sem preço. É que a gente é um pontinho de tudo aquilo de alguém que sempre fez por nós, né? No dia que eu me formei, meu pai, eu falei para ele... gaguejei agora, né? Porque fico nervosa. Mas no dia que eu me formei, eu falei pra ele, putz, que eu tive, né? Alguns percalços durante a faculdade. Ali tive, né, 2 filhos, enfim. A gente acaba... e eu falei, pai, obrigado. Eu abracei ele e falei, pai, obrigado por nunca ter deixado de acreditar em mim. E ele falou pra mim, eu jamais deixaria de acreditar em você. E aí, quando você consegue fazer uma vírgula... né? Então você que é pai, você que é mãe, pelo amor de Deus, sabe? Deixa o orgulho de lado de vez em quando. Deixa os filhos fazerem por vocês também, porque pra gente não existe, não tem preço. Não nos prive, não prive o filho, a filha de poder proporcionar isso. E é um aprendizado que a vida deu também, assim, aceite, né? Toda vez que você receba. Eu te elogio, às vezes a gente fala, não, imagina, receba e agradeça, né? Receba, muito obrigado, desejo mesmo o dobro, o triplo para você. A vida é isso, né? É o que importa, a doação, essa troca, a gente dar e receber, né? A gente está aqui para isso. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Grandes lições da vida. Grandes lições da vida. Muito bom, acho que é fantástico. Nós estamos aqui chegando ao fim do nosso, nosso bate-papo da odontologia, sobre a vida, né, sobre a experiência, sobre família, que é o grande legado que a gente, entre muitos, a gente pode deixar. Eu gostaria de perguntar, como última pergunta, né, qual o grande legado que você gostaria de deixar aí na sua vida? Eu acho que o legado é o amor, né? É a doação. Eu acho que tudo que você se propor a fazer, faça de coração. Quando a gente faz as coisas de coração, com amor, com cuidado, você recebe de volta, né? Porque o que a gente dá, o que a gente emana, a energia que a gente passa às pessoas é aquelas que a gente recebe. Então, quando você está com a sua família, os seus filhos, dê amor, dê cuidado, dê qualidade de tempo. Quando você está com seus amigos, se doe por inteiro. Brinque, ria, sorria para o mundo. Dê gargalhada. Seja feliz quando você se doa, quando você estiver atuando profissionalmente. Dê o teu melhor. Dê com cuidado, com carinho, com amor. Acho que o amor é o maior legado que a gente pode ter. Eu sou mãe de 3. 3 filhos e teria 4, 5, 6 se deixasse, porque eu amo viver a experiência do amor. Eu acho que o maior amor de um pai, de uma mãe é um filho, né? Mas que esse amor seja emanado não só filho, mas através dos filhos para o mundo. Então, quando eu falo para os meus filhos, eu digo para eles, sejam amáveis, sejam gentis com a vida, que ela vai dar para vocês de volta. O mesmo amor, a mesma gentileza, o mesmo carinho que vocês vão dar para o mundo. O amor é como a chama da vela, né? Uma vez que eu escutei esse comparativo, eu achei muito, muito feliz. Você pode acender 1000 velas, que a sua chama não diminui. Exato. Então, você pode espalhar à vontade o amor, pode espalhar à vontade a gentileza, que ele só é multiplicador. Né? Sim, então, você deixa o mundo mais iluminado. Exato, e não diminui demais. E acreditem em vocês, né? Acreditem em vocês. Acredite em si mesmo. Quando a gente acredita na gente, a gente pode tudo.
né? Bom, gostaria de agradecer, doutora Monique e Jorge, de coração, mais do que merecido. Hoje é a nossa colega dentro da clínica, né, nossa dentista, que há mais tempo está dentro da clínica, já está há 9 anos. Você vê que é o que a gente cuida para que essas parcerias, né, sejam longínquas, né, e que sejam sempre muito felizes. Uma alegria muito grande, tá? Tê-la junto conosco lá. Eu que agradeço, eu agradeço o convite, me senti super honrada por estar aqui, poder falar um pouquinho mais, as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né, de mim, de falar um pouquinho mais das lentes, das transformações. E estou muito feliz de estar aqui, agradeço, muito obrigada pelo convite, que seja o primeiro de muitos que faremos por aqui e pelas outras mídias, né? Obrigada de coração, foi um prazer, eu amei estar aqui. Obrigada. Amorzinho, brigadão. Obrigado. E você, né, aguarde, nós estamos apenas iniciando, né, esse novo modelo, esse novo formato de conversar sobre odontologia, de compartilhar as histórias. Nós sabemos que nós podemos transformar vidas, né, através da mudança do sorriso. Com certeza. Aguarde-nos nas nossas redes sociais. Você nos encontra através da CEO Clínica, no Instagram, Facebook, TikTok. Esse vídeo estará disponibilizado, né, toda a nossa entrevista, toda essa informação, riqueza que foi hoje, através do YouTube também, onde você vai digitar lá CEO Clínica, CEO Odontologia Avançada. Um prazer muito grande poder falar de odontologia, que é algo que ficou muito claro aqui, que nós fazemos com paixão. Nós já tem 20 anos de formado, amor já tem 9. Nós já temos um tempo de carreira e falar com emoção, se arrepiar falando sobre isso ainda hoje. A odontologia é as maiores realizações que eu tive, que eu tenho até hoje, veio dela. Então, porque nós amamos. A gente ama o que a gente faz. A gente ama o que isso. faz, somos apaixonados pelo que a gente se propõe a fazer. Então, seja sempre muito bem-vindo. Te aguardamos, né, dentro da clínica, porque se você tem a vontade, se você tem um desejo, se tem alguma coisa que te incomoda no sorriso, que você gostaria de mudar, que você gostaria de fazer um upgrade, que você gostaria de melhorar, se você gostaria de valorizar ele ainda mais, procure-nos. Vai ser uma honra, um prazer muito grande poder fazer parte dessa transformação e fazer com que você sorria ainda mais, porque nós acreditamos de coração que sorrir Muda tudo. Muito bom, muito obrigado. Obrigada.